Na aula de hoje a gente vai ver como lidar com estruturas com um grau de periodicidade qualquer, ou seja, esse procedimento que a gente viu nas últimas aulas serviria para estruturas com grau de periodicidade 1. Agora vamos generalizar aí para um número n qualquer e ver como a gente resolve. Tá? Então basicamente o que a gente vai precisar para fazer isso vai ser mais duas forças. Tá? A gente só vai utilizar a mesma ideia que a gente já tinha e generalizar ela. Então vamos fazer isso num exemplo que acho que fica mais tranquilo. Então o que a gente tem aqui? A ideia aqui seria calcular as reações e traçar os diagramas dessas linhas e considerar somente o efeito da flexão. Então vamos considerar essa flexão para dar uma simplificada nas continhas para a gente focar na parte nova aí, que é como lidar com um grau de periodicidade 2 ou maior. Então essa estrutura a gente vê o quê? A gente tem apoios nos pontos A, B e C. Com isso a gente teria aqui 3, 4, 5 reações para serem calculadas e a gente tem somente 3 equações da estática. Então a gente tem aqui um grau de periodicidade de A2 nessa estrutura. Então é esse tipo de problema daqui para maior que esse framework que a gente vai ver hoje vai conseguir resolver. Tá? Então, o primeiro passo, como a gente tinha visto nos exemplos anteriores, é a gente pegar o número de periodicidade que é 2, ou seja, a gente tem que substituir dois apoios dessa estrutura por hiperestática. Tá? Então, para esse caso aqui, vamos pegar os apoios no ponto B e C e vamos trocar eles por dois hiperestáticos. Beleza? Então aqui vamos chamar esse apoio no ponto B de hiperestático x1 e o apoio no ponto C de hiperestático x2. Tá? Com isso, nossa estrutura aqui, tendo os hiperestáticos, o que a gente vai fazer? Vamos pegar e vamos decompor ela em subsistemas. Então nota, agora como a gente tem dois hiperestáticos, a gente vai ter 3 subsistemas. Um somente com a carga distribuída, com a carga externa aplicada, e outros dois um para cada hiperestático, um para x1 e o outro para x2. Beleza? Então qual que é a ideia? Para isso aqui ser igual a isso aqui, o equivalente àquilo ali, a gente tem que sempre forçar os deslocamentos nos pontos onde tinham as reações, ou seja, deslocamento em B e em C, tem que ser nulo. Tá? Então, beleza. A gente tem agora o sistema 0, o sistema 1 e o sistema 2. Notem que os três sistemas são isostáticos. E para a gente conseguir fazer essa equivalência entre os dois, basicamente a gente tem que forçar o deslocamento no ponto B ser igual a 0 e o deslocamento no ponto C ser b iguais a 0. Beleza? Então vamos tentar aí dar nome para esses deslocamentos. O que a gente tem lá? Notem, aqui no sistema 0, a gente sempre vai dar o nome do deslocamento de delta e J. Beleza, então o J é quem está causando o deslocamento, o J é quem está causando e o I é quem é o número associado ao hiperestático que estaria evitando esse deslocamento. Então, por exemplo, quando eu tenho o sistema 0, aqui no meu ponto B, uma vez que eu aplico a carga distribuída, ele causa esse deslocamento aqui vertical. Tá? Então, quem que está causando esse cara? É a carga externa. Então, J é igual a 0. E quem impediria esse movimento na estrutura original? Era o apoio B, ou seja, o que está associado ao hiperestático x1. Então, o I fica igual a 1, fica delta
1, 0. Mesma coisa aqui para o ponto C. Quem está causando o carregamento da carga externa, que é o 0. Quem estaria impedindo esse movimento seria o apoio no ponto C, ou seja, aquele que está vinculado ao peristático X2. Então fica delta 2, 0. Partindo aqui para o sistema 1, então aqui, nesse caso, o que consiste o sistema 1? A própria estrutura, agora com uma carga pontual unitária aplicada aqui na direção do peristático X1. Tá? Então ela vai causar esse deslocamento Δ1, ou seja, o delta I igual a 1, porque quem estaria impedindo esse movimento seria o apoio B, e J igual a 1, porque está causando esse cara, que é o hiperestático aqui, X1. E a mesma coisa para o segundo ponto. Aqui a gente tem o delta 2, que estaria impedindo esse movimento de apoio no ponto C, ou seja, o peristático X2, e quem está causando ele seria a carga unitária do X1. Tá? E por último aqui, de forma análoga, a gente preenche ali os últimos dois dados. Então o que a gente vai ter que fazer? Esse cara ser a estrutura original ser igual a esse nosso conjunto de sequência de soma de estruturas isostáticas. Para isso ser verdade, o deslocamento no ponto B tem que ser nulo, tá? Ou seja, o delta 1,0 mais x1 vezes delta 1,1 mais x2 vezes delta 2,1 tem que ser igual a 0. E também, para isso aqui ser igual a isso aqui, o deslocamento no ponto C também tem que ser nulo. Tá? Então, delta 2,0 mais x1 vezes delta 2,1 mais x2 vezes delta 2,2 também vai dar 0. Beleza? Então notem que agora a gente tem um sisteminha de equações para resolver. Desse sistema inteiro, o que a gente tem? Quem são as incógnitas? É o x1 e o x2, que são os nossos hiperestáticos, são nossas incógnitas aí do problema. Então, x1 e x2 é quem a gente quer calcular. Beleza? Para a gente conseguir resolver o sistema, então, a gente tem que ter o valor desses deslocamentos delta. Notem que todos esses deslocamentos delta são deslocamentos em estruturas isostáticas, que a gente consegue calcular utilizando aí o princípio dos trabalhos virtuais, por exemplo. Beleza? Então, esse sisteminha a gente pode escrever ele em formato matricial e a gente tem então esse sistema de equações para resolver. Beleza? Essa matriz que é formada por esses deslocamentos causados por hiperestáticos, né? Ela é chamada de matriz de flexibilidade da estrutura. Tá? Então, ela vai ser uma matriz que vai ser sempre simétrica, ou seja, o valor de delta 1,2 é igual ao valor de delta 2,1. Tá? Então, para a gente resolver esse exercício, a gente tem que calcular 5 deslocamentos. Delta 1,1, delta 1,2, delta 2,2 e os dois caras desse lado. Beleza? Então a gente vai ter que calcular esses deslocamentos, colocar nessa matriz e resolver o sisteminha. Então, esse procedimento pode ser aumentado para um grau de hiperelasticidade qualquer, mas notem que a cada vez que você aumenta o grau de hiperelasticidade, você aumenta o tamanho dessa matriz desse vetor. Então, se o grau de hiperelasticidade for igual a 3, essa matriz vai ser matriz 3 por 3, vai ter 3 incógnitas aqui, x1, x2, x3, e esse cara aqui vai ter um vetor de dimensão 3. Então, você passa a ter que calcular lá 6, 9 deslocamentos, e assim vai crescendo exponencialmente. Beleza? Então, notem, fazer isso aqui à mão é meio que inviável. Então, esse método das forças serve mais para a gente entender como a estrutura funciona, bem o que a gente fez nas aulas passadas, mais do que a gente querer utilizar isso aqui na prática. Tá? Então, o mais importante dessa primeira parte da matéria é entender aqueles conceitos
do efeito da hiperesticidade sobre o limite último e de serviço num projeto estrutural, efeito da hiperesticidade no modelo, na escolha do modelo e assim por diante. Tá? Mais conceitual a importância da estrutura. Beleza? Então, nota. Então, agora a gente vai ter que calcular toda essa galera aí. Tá? Vamos calcular os caras de esses deslocamentos de diferentes formas e verem algumas opções alheias aí. Tá? Então vamos começar aqui com o delta 1,0. A gente podia gerar um sisteminha aqui de PTV. Outra forma é você pegar a equação da linha elástica da viga, vai ter qualquer livro de mecânica do sólido, e ver qual que é o deslocamento no meio do vão, ou seja, em x igual a L sobre 2, causado por um carregamento Q. Tá? Então, o que está acontecendo? A gente, se colocar L sobre 2 na equação acima, a gente tem esse valor e sabe que esse deslocamento é para baixo. Beleza? Então, passando para o próximo, o deslocamento delta 2,0. Professor, Pode falar. então, no slide anterior ali, não, acho que o áudio está um pouco baixinho também, não sei se só para mim, não estou ouvindo muito bem e não entendi a última forma ali, final ali, digamos assim. Vamos voltar lá então. O resto consegue me ouvir bem? Sim, às vezes dá no final da frase, assim, sutil, fica bem difícil de entender. Tá. Então nessa você vai ter que calcular o deslocamento delta 1,0. Então para isso você vai pegar a equação da linha elástica. Você pode usar ela ou pegar de um livro, por exemplo, e substituir o valor de x por L sobre 2, que é onde você quer calcular o deslocamento aqui. Então colocando esse L sobre 2 na equação, a gente chega aqui nesse formato do valor do deslocamento aqui no meio do vão, devido ao carregamento distribuído. Tá, professor, esse E é a carga crítica de E, o momento de inércia e carga ali, o KIEI? O I, o momento de inércia, e o E, o módulo de elasticidade, como nas aulas anteriores. Ok. Beleza. O próximo deslocamento a ser calculado seria o delta 2,0. Então, se a gente olhar lá na aula 1, a gente já calculou esse cara, no estrutura equivalente a essa, e a gente viu que ele vale IQL a quarta sobre 8i. E também ocorre para baixo. Estou só colocando ênfase se ele é para baixo, para cima, para esquerda, para direita. E quando a gente for substituir esses valores aqui dentro do nosso sisteminha, o que vai valer vai ser a nossa convenção de sinal positivo. Professor, só mais um detalhe. Pode falar. Desculpa ser chato. Se tu pudesse escrever ali antes ali a fórmula que é daquele V igual a X ali para mim, para depois a gente poder olhar e tá anotado. Quanto mais ênfase, como tu falou que tá dando anotando, é melhor, assim, acho eu, né? Desculpa, não entendi o que você pediu. Não, toda anotação que o senhor fizer, a anotação mesmo em vermelho, como fica gravado, é válido. Então, tudo que o senhor tiver, achar que seja importante circular ou passar, acho que é bem importante. E esse, o senhor podia só me repetir o nome dessa fórmula do Vx, que eu perguntei anteriormente? Desculpa. É a equação da linha elástica da viga engaçada livre. Tá, ok. Beleza. Beleza, então delta 2,0 veio, a gente tem lá na aula 1. E continuando. Agora, para o sistema 1, a gente teria esse cara aqui, o delta 1. Esse cara a gente não tem calculado anteriormente,
vamos ter que calcular ele agora. Como ele é uma carga unitária, o sistema real e o sistema virtual são iguais. Tá? Então, para facilitar a nossa vida, a gente precisa o quê? Para calcular, utilizar a fórmula do PTV, a gente precisa da equação do momento dos dois sistemas e elas vão ser iguais. Então aqui, o que a gente pode fazer é passar uma seção do ponto B indo para a direita, para a esquerda, desculpa. Se a gente olhar aqui para a direita, a gente vai ter essa carga unitária, vai estar causando um momento positivo na seção. Tá? A equação do momento vai ser o quê? O braço da alavanca x vezes a intensidade da carga, que é 1, e fica aí igual a 1. 1 vezes x. Colocando esse cara aqui na equação, a gente fica aqui na integral do que? De 0 até L sobre 2, que a gente vai estar integrando essa quantidade aqui, que fica lá L ao cubo sobre 24π, tem que resolver ela. Beleza? Logicamente, você teria que fazer a integral ao longo da vida inteira. Se você passar uma seção aqui nessa outra extremidade da vida, a gente vê que não há carga, não há momento nenhum, então vai tudo zerar. Então calculamos o delta 1. Agora vamos para o delta 2,1. Seria o deslocamento no ponto C, causado por uma carga unitária no ponto B. Tá? Então aqui a gente vai passar duas seções. Tá? Então vamos fazer a integração no primeiro trecho da viga, seria igual ao do slide anterior, ou seja, a gente vai passar uma seção no ponto B, vamos chamar isso aqui de x1, no sistema real e no sistema virtual. O que está acontecendo aqui? Passei a seção no sistema real. Se eu olhar só para a direita, a única quantidade que me causa momento é essa carguinha unitária. Então o momento causado por ela vai ser 1 vezes x. Já no sistema virtual, se eu passar essa seção e olhar só para a direita, quem está me causando um momento vai ser essa carga unitária aqui. Só que o braço de alavanca dela seria aqui de L sobre 2 mais x1 vezes 1. Tá? Nossa equação do momento nesse segundo trecho é x mais L sobre 2 do mzinho. Agora para o segundo trecho, a gente pega e faz o seguinte: passa uma seção do ponto C indo para o ponto B, vamos chamar aqui de x2. Fazer a mesma coisa no sistema virtual. No sistema real, se olhar só para a direita, não há carga nenhuma, então é zero. No sistema virtual, se olhar para a direita, tem uma carga unitária, que está aqui. Beleza? Então notem, a gente vai ter que fazer a integração de B até A, depois de C até D. A de C até D vai zerar devido a essa carga, devido a essa equação de n igual a zero. Tá? Então a gente só precisa fazer a integração de B até A, seria de 0 até L sobre 2. Beleza? Então vamos substituir o mzão mzinho que a gente tinha aqui na equação do PTV. Então chegamos nesse polinômio a ser integrado. Executando essa integração, a gente tem aí o 5L ao cubo sobre 48i. E por fim, vamos só lembrar, teríamos que calcular o Delton 2. Mas lembrando daquele conceito que a matriz de flexibilidade é simétrica, o Delton 2 é igual ao Delta 2,1 que a gente calculou no slide passado. Então, a gente aproveita essa simetria daquela matriz
para evitar calcular mais esse deslocamento. E por fim, vamos calcular aí o delta 22, que seria o deslocamento na extremidade livre da viga, causado pela nossa carga unitária. Então, o sistema real e o virtual são iguais. Se a gente passar uma seção qualquer, a gente vê que o momento causado é igual a x. Então, substituindo isso na equação, a gente chega também aqui em L cubo sobre 3. Beleza? Então, notem que essa parte do cálculo dos deslocamentos, ela fica bem braçal. Tá? Então, a gente para de pensar um pouco e começa a ficar executando o cálculo. Tá? Então, o que a gente chegou? Agora vocês conseguem pegar e fazer o quê? Notem que o delta 22 ocorre para cima, o delta 12 e 21 também ocorre para cima, e o primeiro cara aqui, delta 1, também ocorre para cima. Tá? Então, se a gente pegar esses caras aqui que a gente calculou e substituir os valores de Q igual a 20 kN e L igual a 5 metros, a gente obtém este sisteminha para ser resolvido. Beleza? Então notem aqui que na equação esses caras estavam negativos. Então delta 1, 0, delta 1 é menos delta 1, 0 menos delta 2, 0. Como eles ocorreram para baixo, a gente substituiu o valor, teve um númerozinho deles aqui, ou seja, vai entrar menos esse cara lá na equação. Esse menos vai cancelar com esse cara e virar mais. Então por isso que a gente tem esses dois caras aqui sendo positivo no nosso sistema de equações. Então aqui a gente tem um sistema 2x2 para ser resolvido. Aí dá para fazer via eliminação ou colocar, por exemplo, lá no Hyperlab, ele vai nos dar a resposta. Então, resolvendo o sistema, a gente calcula aqui o valor dos dois hiperestáticos, de x1 e x2. Tá? Agora a gente tem as reações do nosso problema. Com essas reações em mãos, a gente tem o valor aqui do x2 e do x1, a gente já consegue calcular também, pelas equações estáticas, as reações do engaste. Então, calculadas todas as reações, vamos passar a desenhar o diagrama. Tá? Então o desenho do diagrama é exatamente o que vocês tinham em análise 1. Tá? Então, o valor das reações, basta simplesmente vocês traçarem esses casos. Beleza? Então notem que é só um comentário geral. Em vigas contínuas, com carregamento distribuído, você sempre vai ter esses picos de momento negativo quando você passa pelos apoios intermediários. Então uma coisa que é legal vocês acostumarem a olhar, se tiverem uma viga contínua que seja grande, por exemplo, N apoios lá, sabe que a equação do momento sempre vai dar uns picos aí em cima dos apoios. Então fique sempre esperto quando forem desenhar o diagrama para já terem em mente esse formato de comportamento. Então sempre lembrando, se estiverem fazendo um projeto de estrutura em concreto armado, essas informações aqui, não só do momento máximo, mas também da onde ele ocorre e da inversão dos momentos, é importante vocês conseguirem projetar e localizar as barras de estrutura. Beleza? Então, se vocês forem lá, essa estrutura, por exemplo, teria que ter uma barra grande em cima, normalmente uma para cobrir bem no meio, e assim por diante. Tá? Então é legal vocês terem também na cabeça a cara dos diagramas. Esse tipo de coisa assim que é intuitivo. Às vezes estão tocando, supervisionando obras, essas coisas, já tem uma ideia de qual vai ser a distribuição do momento na estrutura.
e ver se o pessoal que está montando não vai fazer nenhuma bobagem lá. Tá? Conseguem pegar esse tipo de coisa mais facilmente. E por fim, para vocês fixarem a matéria, exercício sugerido seria aquele nosso mesmo pórtico. A gente já resolveu ele de várias formas, só que agora o apoio da esquerda vai ser um engaste. Tá? Então esse cara aqui está travado em x, y e em rotação. E o apoio da direita travado só em x e y. Então aqui a sugestão de solução é vocês montarem os três sistemas, 0, 1 e 2. Sistema 0 para colocar regra externo, sistema 1 dessa forma e o 2 dessa forma. Então, notem que vocês vão ter que montar um sistema de equações bem parecido com o que a gente tinha aqui na aula. Para não gerar muita conta, assim, vamos utilizar também só flexão e considerar que todos os elementos da estrutura têm o mesmo EI. Tá? Então já simplifica bastante assim. De forma geral, esse é o procedimento para a gente utilizar o método das forças para uma estrutura qualquer. Então, fiquem à vontade para fazer mais perguntas, tirar dúvidas de alguma coisa que tenha surgido aí durante a aula. Ok, professor. Acho que agora o que falta é praticar mesmo. Pior que é só fazendo mesmo que vai aparecer as dúvidas aí. Tá? Daí eu venho com dúvidas mais específicas. Qualquer dúvida eu entro em contato, sabe? Beleza. Toda aula a gente tem também tempo para tirar dúvida, então fiquem à vontade também de uma aula para outra para trazer dúvidas que tenham ficado anteriormente. Você vai sanando elas aí aos poucos.